Boa noite a todos, graça e paz, espero que todos estejam bem. Seja muito bem-vindo a mais um culto da Igreja Batista de Vila Jockey e eu gostaria muito que você já preparasse aí, separasse o melhor lugar, para você estar ali com o Senhor. Esteja bem atento àquilo que o Espírito Santo ele irá falar com você nessa noite. Afinal de contas, se você crê, você vai ver a glória de Deus ser manifestada aonde você está, em volta, de quem está com você. Amém, queridos? Eu queria ter esse momento de oração com vocês. Eu gostaria muito que vocês orassem junto comigo. Vamos orar? Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor, Deus, por esta oportunidade, Deus, que o Senhor nos dá, Senhor. Louvado seja o teu nome, Deus, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias se renovam, Pai, a cada manhã em nossas vidas, ó Deus. Senhor, nós queremos engrandecer o teu nome, Pai, nesta noite, porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai, o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades, Deus. Senhor, a tua palavra nos ensina que o Senhor nos amou primeiro, Senhor. Tão infinito amor, Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus, pelo teu cuidado. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido bom para conosco, Deus. Nós rendemos graças ao Senhor e queremos declarar, Senhor, nesta noite, que nós amamos o Senhor, Deus. Pai, eu te peço, Deus, que o Senhor esteja à frente, Pai, de tudo aquilo, Deus, que nós iremos falar, que nós iremos ouvir nesta noite, Deus. Pai, eu te peço, Deus, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor vá, Senhor, ao encontro, Pai, de cada coração, Deus, de cada pessoa que estará vendo, Deus, esta mensagem, Deus. E que o Senhor, Pai, esteja suprindo, que o Senhor esteja entrando com provisões, Pai, que o Senhor esteja fazendo teus grandes feitos, Deus, em nome de Jesus, Pai. Por favor, Pai, nós oramos porque nós cremos no teu poder, nós cremos no teu agir, Senhor. Então, Deus, que assim seja nessa noite, para a glória do teu santo e poderoso nome. Amém? Amém, queridos. Já há um tempo, Deus tem colocado uma palavra ao meu coração e eu venho meditando nesta palavra, eu tenho procurado vivenciar essa palavra na minha vida. E eu gostaria muito de compartilhar com vocês essa mensagem. Eu tenho certeza que essa mensagem, ela é uma mensagem poderosa, irmãos. Poderosa mesmo na tua vida. Então eu te peço mais uma vez que você esteja bem atento, porque essa noite pode ser a noite da tua vida, meu irmão. Essa noite, ela pode ser uma noite de milagres na sua vida e na vida da sua família. Pode ser a noite onde o seu Deus, ele entrará com provisão naquela causa tão esperada, tão aguardada na sua vida. Então não desperdice esse tempo. Essa noite não volta nunca mais na sua vida, meu irmão, nem na minha também. Então que possamos aproveitar o máximo ali, com atenção, com o coração totalmente voltado a Deus. Pode ser também uma noite de confissão de pecados, onde o Espírito Santo ele vai te trazer uma verdade na qual você talvez nunca tenha pensado, nunca tenha ouvido, eu não sei, irmão, mas pode ser também uma noite de confissão de pecado, de recebimento de perdão, do perdão divino. Então estejam bem atentos, porque o nosso Deus, ele tem todo o poder para fazer qualquer coisa que ele quiser, seja através das câmeras ou até mesmo pessoalmente, indo aí até tua casa e fazendo o que ele quer fazer através da tua vida, através da vida da tua família. Amém, irmãos? Então é isso. Aleluia. Aleluia. Você pode dar um aleluia por isso? Porque esse Deus é grandioso, esse Deus é maravilhoso e eu tenho certeza que Ele deseja te abençoar sempre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Pensando um pouco sobre esse momento que nós estamos vivendo de quarentena, de pandemia, das pessoas estarem mais tempo dentro das suas casas ali, pensando um pouco
sobre tudo isso e ouvindo muitas pessoas falarem, né, da dificuldade que elas têm de buscar a Deus nesse tempo, sem se reunir, né, como igreja presencialmente. Então as pessoas têm falado muito da dificuldade que tem, muitas delas estão deixando o coração se esfriar. E eu pensando um pouco nessa vivência de hoje em dia das pessoas, eu fiquei pensando no povo de Deus, em toda a história. Um povo que foi escolhido a dedo por Deus, mas esse povo sempre foi constituído de pessoas inconstantes na fé. O povo de Israel, vira e mexe, eles adoravam a Deus, mas logo em seguida eles abandonavam a Deus para adorar outros deuses ou outras coisas. Então era uma adoração que oscilava e que na verdade continua oscilando até os dias de hoje. Ora, estamos bem adorando a Deus quando recebemos uma bênção, ou então quando estamos vivendo o deserto da vida, somos levados ali a estar prostrado diante de Deus por causa de uma necessidade, mas quando recebemos a bênção, ora, estamos mal, deixando esse Deus de lado e adorando outras coisas. Então, a vida do povo de Deus, ela sempre foi marcada por essa inconstância. E eu queria compartilhar nessa noite o Salmo 146, que é uma palavra que Deus tem colocado muito forte ao meu coração durante já um tempo. O salmista, a partir do Salmo 146, ele vai nos ensinar como devemos adorar a Deus e por que nós devemos adorá-lo. Então, nós vamos ler o Salmo e é muito claro para mim três ensinamentos saltaram a partir desse Salmo. Mas vamos ler primeiro o Salmo? Vamos lá, todos juntos, o Salmo 146, está lá no finalzinho do Saltério. Vamos ler juntos comigo? Pegue a sua Bíblia, abra ela no Salmo 146. Se você ainda não pegou, pegue, por favor, participe junto comigo aqui, para que todos nós estejamos juntinhos. Amém? Então o Salmo 146, ele vai dizer assim: Aleluia! Olha que lindo isso, o salmista. Ele já começa dizendo: Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confie em príncipe, nem nos filhos dos homens, em que não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama o justo, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia! O Salmo por si só, irmãos, ele fala por si só. Ao olharmos com detalhes as palavras do salmista, a gente vai ficar maravilhado com esses ensinamentos. E aqui eu quero destacar 3 ensinamentos que me veio muito forte ao coração. O primeiro deles é adorar, o segundo deles é confiar e o terceiro é reconhecer. Então foram esses 3 ensinamentos que saltaram ao meu coração enquanto eu orava e pedi uma palavra de Deus para trazer à igreja. Então já no versículo 1, nós já vamos nos deparar com esta palavra maravilhosa, aleluia. É muito interessante que o salmista, ele começa com aleluia e ele termina o salmo com aleluia. Na verdade, os últimos 5 salmos do saltério,
que é o 146 ao 150, você vai perceber que o salmista, ele começa com aleluia, nos 5 salmos ele começa com aleluia, nos 5 últimos salmos, né, ele começa com aleluia e ele termina com aleluia. Parece que aquele que escreveu todo o saltério, propositalmente ele deixou, isso eu entendo, tá bom? Um pensamento meu, ele deixou esses 5 salmos para o final e parece que ele quer nos deixar uma mensagem, ele quer nos deixar algo, algum ensinamento para a vida com essa palavrinha aleluia. É interessante que essa palavra durante os anos, durante o tempo, ela foi perdendo realmente o seu significado real. Então é muito fácil é muito fácil nós estarmos em algum lugar. Por exemplo, alguém marca um encontro com uma outra pessoa, com um grupo de pessoas. E aí essa pessoa se atrasa, é muito fácil a gente ouvir a outra pessoa que está esperando dizendo assim, aleluia, até que enfim. Mas na verdade, aleluia não significa até que enfim. Aleluia, ela é muito mais profunda, ela é muito mais verdadeira do que simples significados que a gente está acostumado a ouvir. Então, aleluia significa louvai ao Senhor. Olha que lindo isso. O significado da palavra aleluia é exatamente isso, esse. Louvai ao Senhor. Aleluia é uma junção de 2 palavras hebraicas. Halel, que significa louvar, e Yah, uma contração da palavra Yahweh. Ou seja, aleluia é uma ordem, uma convocação ao louvor ao Deus da aliança, ao Deus eterno, ao Senhor pactual. Então o salmista ele já começa aqui a fazer uma convocação ao povo. Olha, louvai ao Senhor, mas não é louvai ao Senhor a qualquer hora, é louvar ao Senhor sempre. Não é um conselho que o salmista dá, não é uma ideia. Esse verbo, ele é um imperativo no hebraico, ou seja, é uma ordem. Aleluia, ou seja, louvem ao Senhor. E aí ele continua dizendo, louvai ao Senhor durante a minha vida. É muito interessante que, segundo alguns estudiosos, o significado de aleluia é pague ao Senhor o que lhe é devido. Ou seja, louvai o Senhor com todas as forças, com toda a sua vida. Isso é algo que precisa fazer parte do cotidiano do cristão, do cotidiano do adorador. Adoração como estilo de vida. A sua forma de viver vai resultar em adoração ou não a Deus. É viver e não somente adorá-lo pelo falar ou simplesmente por cantar um louvor. Então o salmista, ele me leva a pensar também, além dessa convocação ao povo, olha, louva o Senhor, ele também me leva a pensar em uma adoração pessoal. Porque o salmista diz assim, olha só, louva, ainda no versículo 1, louva, ó minha alma, ao Senhor. Louva, ó minha alma. Me parece aqui uma exortação dele para com a sua alma. Olha que interessante, o salmista ele olha para dentro de si, eu acredito que o salmista estava num momento ali, quietinho, num momento só, e aí ele chega e diz assim, ei, louva, ó minha alma, louva, ele faz um convite, ele exorta a sua própria alma. É interessante que quando eu estava meditando nesse versículo, eu pego o salmista falando, sabe com quem? Com ele mesmo. Irmãos, como é importante falarmos com nós, como é importante falar com a gente mesmo. Olha, louva, ó minha alma, ao Senhor. Irmãos, parece que não, mas como isso é importante. Em uma geração que não tem aberto o coração para o outro, por causa de muitos motivos. Também é uma geração
que não tem falado consigo mesmo. Irmãos, nós estamos em setembro e eu quero lembrá-los aqui que esse mês de setembro, Setembro Amarelo, é o mês de prevenção ao suicídio. 10 de setembro, que passou, é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E eu quero aqui destacar, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, que a cada 40 segundos uma pessoa morre por suicídio. A cada 40 segundos uma pessoa tira sua própria vida no planeta. Por ano, 800 mil pessoas perdem a sua vida dessa forma. É um número alarmante e até creio que hoje em dia talvez esse número esteja bem maior. Essa pequena pesquisa que eu fiz, acabei de fazer agora, porque me veio muito forte ao coração quando eu meditava nesse texto. Essa pesquisa foi feita no brasilescola.uol e uma das causas das pessoas tirarem a vida é a depressão, é a dependência química e esquizofrenia, irmãos. Então, numa geração que não tem procurado falar, não tem procurado abrir o coração para o outro, a gente também percebe que pessoas não conseguem falar consigo mesmo. Irmãos, talvez isso não tenha nada a ver, mas isso veio muito forte ao meu coração, a importância que é falar ainda seja com você mesmo. Então você talvez seja aquela pessoa que nesse momento tem vivido oprimida, que você não tem coragem de procurar alguém. Até eu quero aconselhar você, nós não iremos falar sobre isso, eu quero aconselhar você a falar. Fala para o outro, fala para você mesmo, mas fale. A gente pega aqui o salmista falando com ele mesmo, olha, louva, eu não sei qual é a situação aqui do salmista, mas uma coisa eu pego como ensinamento para a minha vida. Muitas vezes eu preciso falar para mim mesmo, olha Wagner, toma cuidado com isso, olha Wagner, louve ao Senhor, olha Wagner, você não buscou a Deus como deveria buscar, então busque Wagner, vai lá orar, sabe a importância de falar. E ele continua, embora esse adorar vem de Deus, a decisão de adorar a Deus é do adorador. Ele diz assim, no versículo 2, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Olha que coisa linda isso, que grande ensinamento de adoração, irmãos. Louvarei o Senhor enquanto eu viver, todos os dias da minha vida. Irmãos, sabe qual é o significado disso? Sabe qual é o significado dessa decisão do salmista em adorar o Senhor para o resto da sua vida? É a presença de Deus sempre na sua vida de uma forma notória. Quando você adora a Deus, a impressão que dá é que o céu se abre. E o Senhor está bem próximo de nós. É muito profundo. Me parece uma decisão que o salmista toma a partir de quem Deus é para ele, de quem Deus representa. O salmista, é claro que aqui ele já teve uma visitação, com certeza teve uma visitação, porque as palavras que ele diz no salmo é de alguém que tem intimidade com Deus. Me parece uma escolha, uma decisão do salmista. Olha, eu escolho viver para a glória de Deus. Olha, eu escolho dar a minha vida em prol desse Deus maravilhoso, e a gente vai entender o porquê que ele fala isso. Agora, uma pergunta eu deixo para você. A quem você anda prestando louvores? Ou melhor, a quem você tem decidido adorar nesses dias? O tema da mensagem hoje é exatamente esse. Louvai ao Senhor o seu Deus. Louvai ao Senhor o seu Deus. A alma, louvarei o Senhor durante a minha vida. Louva, ó minha alma. A alma aqui simboliza o âmago do nosso ser. Simboliza o coração que procede às fontes da vida. É uma adoração que vem do nosso interior, das entranhas, sabe, do nosso ser. Essa adoração, ela é perseverante.
ela é autêntica, não depende, irmãos, das circunstâncias no coração do adorador. Não cabe amargura, ressentimento, falta de perdão, ódio, indiferença. Essa adoração, meu irmão, ela precisa ser perseverante nos nossos dias. O salmista diz: louvarei por toda a minha vida, nos dias bons e nos dias maus. O louvor do cristão, o louvor daqueles que professam Jesus Cristo, precisa ser nos momentos bons e nos momentos adversos, irmãos. No diagnóstico médico que te entristece. Nós temos um exemplo claro na Bíblia. O pastor Alexandre comentou sobre Jó na pregação passada. Jó, ele diz assim: o Senhor me deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Então precisamos adorar a Deus, não somente de palavras, mas vivenciar isso, testemunhar isso no dia a dia, de uma forma normal e natural, porque aquele que pratica a adoração, aquele que exercita esses momentos de adoração, o adorar para ele se torna algo natural. Se ele faz uma festa na sua casa, em primeiro lugar, ele se preocupa com a adoração. Ele adora a Deus naquele momento, mesmo sendo aquele momento o aniversário do filho, o aniversário da esposa. O verdadeiro adorador, ele adora o Senhor no trabalho. E de que forma? Fazendo o melhor, mesmo sem reconhecimento, mesmo tendo um chefe chatinho do lado. Mas ele procura adorar o Senhor através da vivência de quem Deus é, porque a palavra de Deus nos ensina que nós devemos sempre fazer o nosso melhor, porque quando fazemos o melhor, não fazemos a homem, mas fazemos a Deus. A adoração passa pelas rodas dos nossos amigos, seja dentro ou fora da igreja. Passa também por dentro das nossas casas, quando ninguém está vendo. Mas procuramos adorar a Deus, obedecendo a palavra, amando a nossa família, gastando tempo com elas, ensinando, tendo o culto do lar. Irmãos, que lindo que é isso. Você reunir a sua família para um culto semanalmente, para falar desse amor e dessa adoração a Deus. Então, o coração do adorador, repetindo, o coração de um adorador, ele precisa estar cheio sempre de amor, de graça, de misericórdia. Se não está cheio, pelo menos buscar a cada dia isso, porque eu sei que os dias são maus, mas no coração do adorador não cabe, irmãos. No coração de um verdadeiro adorador, segundo as palavras do salmista, não cabe amargura, ressentimento, falta de perdão, ódio, indiferença. Não cabe. Não cabe. Versículo 3 vai dizer assim: não confie em príncipes, nem nos filhos dos homens. Irmão, deixa eu ler de novo 2, é tão bonito isso. Olha o que o salmista diz: louvarei o Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Ele decidiu isso. Eu espero que você decida também a partir dessa noite, se você não tem vivido essa adoração. Versículo 3: não confie em príncipe, nem nos filhos dos homens, em que não há salvação. Versículo 4: sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Não confie em príncipe, nem nos filhos dos homens. Desculpa. A palavra não aqui é um não absoluto, ou seja, nunca confie em príncipe, nem nos filhos dos homens. Irmãos, a ideia aqui, segundo eu entendo o texto, a ideia aqui é para você não depositar a sua esperança, a sua fé em homens para resolver os seus problemas. E sim no Senhor, aquele que governa a sua vida e tem todo o poder para fazer o que Ele quiser. Você pode sim, eu entendo esse texto da seguinte forma: você pode sim procurar uma pessoa para confessar uma falha, para conversar com ela, para abrir o coração, sabe? Você pode sim, claro, né? Você vai procurar uma pessoa madura, uma pessoa idônea, né? Que você sabe que você pode falar, e muitas das vezes o que você falar vai ficar guardadinho e ninguém vai ficar sabendo. Mas eu retorno aqui,
Eu volto a falar, é importante falar. Eu entendo que esse texto não está dizendo que você não deva confiar na pessoa no sentido de que você não deva falar para ninguém, não. A ideia aqui é que você não deve depositar a sua esperança, as suas expectativas, a sua fé em homens. Por quê? Porque o homem, nada ele pode fazer. O texto diz assim, olha, os homens em que não há salvação, sai o espírito e eles tornam pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios, ou seja, o homem ele não pode salvar nem a si mesmo. O homem ele é pó. Na verdade, o homem ele é fraco e nada ele pode fazer. Então eu entendo que esse versículo 3 e 4 ele está dizendo isso, não deposite sua esperança e fé, mas lembrando, nós devemos ter pessoas, sim. Inclusive, eu quero pensar junto com vocês uma situação. Irmãos, se você não tem discipulado ninguém, ore ao Senhor em relação a isso. E se você não está sendo discipulado, ore ao Senhor também. Porque isso é mandamento de Cristo. Cristo ensinou os discípulos a isso. Nós também precisamos olhar um pouco e pensar, olha, por que eu não tenho discipulado ninguém? Ou por que eu não estou sendo discipulado? Sabe? Eu quero sugerir para que você ore e para que você peça a Deus, Senhor, traga alguém para que eu possa abrir o coração, para que eu possa falar, para que eu possa confiar, tá bom? Porque é muito interessante que Jesus ele ensina isso aos discípulos. Lembra no Getsemane? Quando Jesus está profundamente entristecido, angustiado, o que ele faz? Ele chama Pedro, Tiago e João e ele fala assim, olha, eu estou dessa forma, ou seja, ele abre, sabe, a sua intimidade, ele abre o seu coração para os discípulos que não poderiam, que eles não podiam fazer nada por Jesus. Mas Jesus deixa um ensinamento muito valioso nessa questão de falar. Irmãos, fale, procure uma pessoa. Se você está vivendo momentos de opressão, momentos de tristeza profunda, olha, procure alguém, ainda que seja um profissional da área, ainda que seja um psicólogo, ainda que seja um psiquiatra, olha, não sei, mas fale, procure os pastores, procure um líder, procure uma pessoa que você entenda que é idônea. Ore por isso, o Espírito Santo vai te trazer, para que você fale, mas fale com a pessoa e fale para você mesmo. Tá bom? Mesmo que o texto não nos permita uma data exata, é perfeitamente plausível que se entenda que o texto, aqui o Salmo, está se tratando de algum período durante a monarquia, em que os reis negavam auxílio aos desamparados. Por isso que ele diz assim, olha, não confie em príncipe, porque os príncipes eles governavam. Né? Isaías capítulo 1, versículo 23, ele vai falar uma coisa muito interessante para nós. Ele diz assim, os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e anda atrás de presentes. Não fazem justiça, olha só, ao órfão e não chega perante eles a causa da viúva. Era comum o povo confiar em nações poderosas. E aqui ele escreve esses versículos 3 e 4 justamente por causa disso. Porque um povo que era pequeno e quando estava sendo ameaçado por uma grande nação, o que eles faziam? Eles se juntavam com outros povos, com outras nações, para que pudesse ir na guerra, para poder tentar vencer essa nação poderosa. Então era muito comum o povo confiar em nações poderosas. Isaías capítulo 31, versículo 1, Deus vai falar através do profeta uma coisa muito poderosa para nós e que podemos sim trazer para os dias de hoje. Ele diz assim, ai dos que descem ao Egito a buscar socorro. Olha só, o Egito nessa época aqui era uma potência. Então ele diz assim, ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam, olha só, aqueles que confiam em cavalos e têm a confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam o Senhor. Olha no começo, ai dessas pessoas que confiam em carros, em cavaleiros, que confiam no Egito, mas não buscam o Senhor. A ideia aqui, ao meu ver, é não depositar a sua confiança em homens, porque o homem por si só ele é fraco, ele é pó, e isso vai trazer para aqueles que confiam, irmãos, nos homens, desapontamento, tristeza, desânimo. É por isso que muitas pessoas hoje estão frustradas dentro das igrejas, porque estão esperando algo de homens,
quando nós temos o Deus que é o provedor de todas as nossas necessidades. Jesus, ele fala isso lá no capítulo 6 de Mateus, lá no finalzinho do Sermão da Montanha, que ele diz assim, olha, o Pai Celeste, né? Ele conhece todas as nossas necessidades, não é isso? E, irmãos, quando eu meditava um pouco nesse texto, em confiar em homem, eu lembrei de uma situação na minha vida. Quando a Cris ficou grávida e nós fomos fazer o primeiro pré-natal, os médicos diziam que o Davi Lucas não ia sobreviver porque a Cris estava com um princípio de aborto. E aí mudamos de médico, fomos em outros médicos e os médicos falaram a mesma coisa. E aquilo muito nos entristeceu, muito nos angustiou. E aí nós fomos buscar a Deus, nós falamos para a igreja estar orando em relação a isso. E aí nós encontramos um médico que deu uma esperança, olha só, que deu uma esperança humanamente falando. O médico diz assim, olha, tem uma saída. Quando chegar ao terceiro mês, aos 90 dias de gestação, nós iremos fazer uma ciclagem, ou seja, nós iremos amarrar o colo do seu útero e aí tudo ficará bem. E aí, meu irmão, nós depositamos, olha só que interessante, tem tudo a ver com o texto. Eu e a Cris, principalmente eu depositei toda a minha esperança nessa ciclagem. Toda a minha esperança nessa habilidade da medicina, do médico. E aí nós esperamos 90 dias contando cada segundo no relógio. E aí quando chegou nos 90 dias, nós fomos felizes ao médico, dizendo assim, olha, o sofrimento, a preocupação vai acabar. E aí quando chegamos no consultório médico, falei, doutor, é hoje que nós iremos fazer a amarração do colo do útero da minha esposa. Aí ele falou assim, é hoje. E aí quando a Cris foi fazer os exames, foi percebido ali que a placenta dela desceu. E quando a placenta desce, é impossível fazer esse procedimento. Irmãos, pensa no desapontamento. Saímos daquele consultório chorando, frustrados, desapontados, com medo. Mas, irmãos, durante esse dia, o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração, dizendo assim, olha, é eu que gero a vida. Sou eu que faço, não são os médicos. Os médicos são bênção de Deus. Deus usa a vida dos médicos. Nós devemos ir ao médico, nós devemos procurar ajuda, auxílio profissional, sim, porque Deus usa. Mas o que o texto diz é que a confiança, a esperança, a fé, ela precisa ser depositada em quem? No Senhor. No Senhor, o seu Deus. Porque olha só o que ele diz no versículo 5, mas antes do versículo 5, deixa eu abrir um parênteses aqui. Irmãos, estamos vivendo um momento de pandemia e muita gente tem depositado a sua esperança e fé na vacina. Olha só que interessante isso. Irmãos, a vacina é bênção. Acredito que seja bênção, né? Nem chegou, mas acredito que seja bênção, sim. Né? Acredito que devemos tomar, sim, se tudo estiver de acordo, né? Mas a nossa confiança e a nossa esperança é no Senhor, porque é Ele que nos protege. É Ele que cuida de nós. Talvez estamos preocupados com o coronavírus, mas tem outros vírus muito mais perigosos, né? Mais fortes do que o coronavírus e que o Senhor tem nos guardado até o dia de hoje. Então que a nossa fé e esperança esteja no Senhor. E olha o que ele diz aqui no versículo 5. Bem-aventurado é aquele que tem o Deus de Jacó por auxílio, cuja esperança está no Senhor, o seu Deus. Olha que lindo isso. Bem-aventurado é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Olha, bem-aventurado, mais do que feliz, são aqueles que permitem que Deus seja o seu auxílio e esperança. Olha, feliz é aqueles que chegam diante de Deus e falam, Senhor, olha, me auxilia nessa causa. Senhor, me auxilia nesse dia. Senhor, me auxilia nessa negociação. Senhor, me auxilia nessa pregação. Senhor, me auxilia. Olha, feliz é aquele que permite o Senhor dos Senhores auxiliar em alguma decisão. Porque tem pessoas que vão tomar decisões e nem consultam a Deus. Tem pessoas que saem de casa durante a manhã, a noite, à tarde, e eles nem falam com Deus, nem pedem ao Senhor. Olha, meu irmão, que profundidade isso! Deixa o Senhor Deus te auxiliar nas coisas. Deixa o Senhor Deus te auxiliar em tudo aquilo que você for fazer, desde as pequenas coisas como um almoço, como acender um fogão, sabe, das coisas mais complexas da vida. Às vezes aquilo que parece ser simples para você, às vezes se torna algo tão confuso, tão
se torna uma fortaleza na tua vida porque você não orou, porque você não colocou o Senhor à frente, porque você não pediu o auxílio de Deus. Mas olha só, esperar no Senhor, num tempo como a gente tem vivido, tempo de tribulação, tem sido um desafio. E o salmista diz assim, olha, bem-aventurado, feliz é o homem que tem o Deus de Jacó como auxílio, que tem esse Deus como a esperança, que deposita essa esperança no Senhor, o seu Deus. Quero destacar aqui essa palavra, olha só, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja a esperança está no Senhor, mas não é qualquer Senhor, é o seu Deus. Esperar no Senhor, num tempo como esse, tem sido um desafio, pelo menos para mim, quero abrir meu coração para vocês, tem sido um desafio. Eu melhorei bastante nessa área, mas eu confesso que eu continuo ainda sendo um pouco ansioso, talvez em algumas situações até muito ansioso. Eu quero resolver as coisas para ontem. Quando eu percebo que Deus está no negócio, eu quero resolver as coisas para já. E essa ansiedade, isso é pecado, irmãos. Eu tenho pedido perdão todas as vezes que me sinto assim a Deus. Essa ansiedade, esse não esperar o tempo de Deus, ele gera em mim, eu não sei em você, mas talvez nós somos iguais, ele gera em mim cansaço físico, ele gera em mim um cansaço espiritual ao ponto de às vezes eu não conseguir nem orar e nem ter a concentração para ler a palavra. Ele gera dentro do meu coração inquietações, sabe? Você está dentro de casa, mas você está inquieto, sabe? Você está, sabe assim, você não está em paz, você não está descansando, sabe? Ele gera no meu coração, sabe, tristeza, angústia, de viver muitas vezes lutando com as minhas forças, porque eu não quero esperar o tempo de Deus. Olha, o tempo de Deus, nós já falamos aqui nas outras mensagens, ele serve muitas vezes de cura para a nossa alma, serve de ensinamentos, serve de dependência de Deus. Eu percebo e confesso a vocês que tudo isso me faz mal, muito mal. Essa ansiedade, e o maior desafio meu e talvez seu é colocar todos esses ensinamentos bíblicos em prática no dia a dia. Temos que aprender diariamente a pedir o auxílio e ter esperança em Deus se queremos provar o melhor dessa terra. Por isso o salmista diz que, olha, você será feliz quando você aprender a colocar o Senhor como auxílio seu, a depositar toda a sua esperança no Senhor. Porque se você não fizer essas coisas, você vai se tornar triste, inquieto, angustiado, vivendo como se estivesse carregando um fardo. Por isso o salmista diz assim, olha, bem-aventurado é aquele que tem o Deus de Jacó como seu auxílio. Por isso ele diz isso. É ter o auxílio e a esperança no Senhor, o seu Deus. Isaías capítulo 40, versículo 31 vai dizer assim, os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm, olha só, e não se cansam, caminham e não se fatigam. No versículo B, aqui do versículo 5, vai dizer assim, senhores, tinham de monte naquela época, porque ele diz assim, por seu auxílio cuja esperança está no Senhor, o seu Deus. Então senhores naquela época tinha de monte, mas o nosso Deus, ele não é qualquer Deus, ele é o Senhor, o seu Deus. Essa palavra Yahué, ela aparece pelo menos aqui nesse salmo 9 vezes. Se levarmos em consideração que aleluia significa louvar o Senhor, então a gente vai para 11 vezes o salmista repete essa palavra Senhor, Yahué, nesse salmo. Isso é algo que nos chama a atenção. Então não é qualquer Senhor. E aí ele vai responder o porquê que nós devemos louvar esse Deus. Por que nós devemos confiar? Porque Ele é o Senhor. E olha só o que ele diz no versículo 6. Nós devemos adorar esse Deus porque é o Deus que fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Lá no Salmo 150, o salmista vai dizer assim, louvai ao Senhor pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita
grandeza. Então o salmista ele vai nos ensinar a adorar e como devemos adorar e por que nós devemos adorar esse Deus. Porque esse Deus ele é grandioso, ele é o Criador de todas as coisas e que é fiel sempre. O texto, versículo 6, parte B, vai dizer assim: e ele mantém para sempre a sua fidelidade. Olha que lindo isso, independente das circunstâncias, do tempo, do que você anda fazendo, se você anda adorando ou não, ele se mantém fiel, ele é fiel, e o que ele prometeu, meu irmão, na minha vida e na tua vida, ele vai cumprir, porque ele é o Criador de todas as coisas, e ele continua se mantendo fiel. Olha o cuidado do salmista quando diz assim: e mantém para sempre a sua fidelidade. Então o mesmo Deus que foi com Abraão, com Isaac, com Jacó, com José, com Daniel, o mesmo Deus que se manteve fiel lá no passado, é o mesmo Deus que se mantém fiel hoje na minha vida e na sua vida. E aquilo que ele te prometeu, meu irmão, ele vai cumprir porque ele é fiel. No versículo 7, no versículo 8, no versículo 9, irmãos, nós temos algo poderoso da parte de Deus. E eu queria aqui fazer você refletir que esse Deus, ele escolheu habitar dentro de nós. Então eu quero aqui ressaltar, eu quero ler com vocês o versículo 7, 8 e 9. Olha só, além dele ser esse Deus que criou todas as coisas, olha o que o versículo fala. Versículo 7, é o Deus que faz justiça aos oprimidos. É o que dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos ao cego. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama o justo. O Senhor guarda o peregrino. Ele ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O meu Deus, o seu Deus, é o que faz justiça aos oprimidos. Você lembra de alguém que tem sido oprimido nesse momento? Você consegue pensar em alguém que tem sofrido nesse momento? Talvez essa opressão você mesmo esteja passando nesse tempo. Eu quero dizer para você que esse Deus maravilhoso que o salmista nos convida a louvar a todo tempo é o Deus que faz justiça a todos aqueles que estão vivendo momentos de opressão nesse tempo, meu irmão. Estamos vivendo um tempo muito difícil, mas o que o salmista nos ensina é que o Senhor, ele é poderoso para fazer qualquer coisa, inclusive trazer justiça aos oprimidos. O Senhor é aquele que dá pão nessa noite a todos aqueles que têm fome, irmãos. Todos aqueles que estão necessitados de algo, o Senhor é o supridor. Olha que lindo isso. Nós louvamos esse Deus. Nós confiamos nesse Deus porque Ele é fiel. E nós reconhecemos que esse Deus, Ele faz justiça ao oprimido, que Ele dá pão a todos aqueles que têm fome nessa hora. É o Senhor que liberta todos aqueles que estão encarcerados. Nós iremos orar no final, irmãos. Sabe, Deus, irmãos, tomando posse dessa palavra, porque a oração, ela faz com que Deus, Ele haja de uma forma assim poderosa. Então é um Deus que liberta os encarcerados. Lembra da igreja que orava enquanto Pedro estava preso e vocês viram o que aconteceu? As cadeias se quebraram, irmãos. Pedro foi solto. O Senhor abre os olhos do cego. O Senhor levanta todos aqueles que estão abatidos nessa noite. Irmãos, se você crê, você vai ver a glória de Deus. Se você tem assistido essa mensagem e você se encontra exatamente dessa forma, se você está oprimido, se você tem fome, necessidade de algo, se você tem se sentido preso, coisas áreas na tua vida presas, sabe, se você tem estado abatido, sabe, com a sua alma entristecida, eu quero dizer para você que essa palavra é para você nessa noite. Receba essa palavra. O nosso Deus é aquele que liberta todos aqueles que estão presos,
Jesus, seja qualquer prisão, irmãos, é aquele em nome de Jesus que levanta aquele que está caído, aquele que está abatido, é o Deus que abre os olhos do cego. Se você não tem conseguido ver espiritualmente falando, olha, ore ao Senhor nesta noite e o Senhor fará grandes coisas através da tua vida. O Senhor, olha que texto lindo, o Senhor, Ele ama o justo. Claro que nós não somos perfeitos, nem é isso que o salmista está dizendo. Justo é aquele que reconhece as suas falhas, é aquele que olha para dentro de si e fala assim, não, isso aqui não está certo, eu preciso mudar, eu preciso buscar em Deus mudança. Justo aqui é aquele que não se satisfaz, sabe, com a vida muitas vezes pecaminosa que tem vivido. E aí ele busca essa justiça em Deus. O Senhor, Ele guarda o peregrino, e quando eu li essa mensagem, eu lembrei, essa parte do versículo, eu lembrei dos missionários, os estrangeiros que estão em terras estrangeiras. É o Senhor que guarda cada missionário em cada nação que eles estão nesta hora. É aquele que tem andado em terras estranhas, muitas vezes não tem abrigo, muitas vezes não tem provisão, mas o texto diz que o Senhor os guarda, e o Senhor guarda o peregrino e ampara, olha que lindo isso, ampara o órfão, aquele que perdeu os pais, ampara a viúva, aquela que perdeu o seu esposo. É o Deus que não deixa sozinho essas pessoas, não, é um Deus que está amparando, que está consolando. Olha que Deus perfeito, irmãos, olha que salmo perfeito, que engloba todas as áreas da nossa vida e ainda nos ensina como nós devemos adorar o Senhor para que vivemos o melhor dessa terra. No versículo 10, ele vai dizer assim, o Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração, aleluia. O Senhor reina para sempre, ou seja, Ele tem todo o domínio sobre todas as coisas, Ele é o Rei, Ele é o Senhor, inclusive sobre a sua vida, porque Ele é Rei. O Senhor, e o salmista nos lembra, o seu Deus, ó Sião. Então quando eu leio esse versículo 10, eu queria fazer aqui algo com você. Vamos ler de novo o versículo 10, mas em vez de nós falarmos ó Sião, você vai colocar o seu nome, tá bom? Vamos fazer esse exercício? Olha o versículo 10, o Senhor, Ele reina para sempre, o teu Deus, ó Wagner, o teu Deus, ó Selma, o teu Deus, ó Pastor Marcos, o teu Deus, ó Pastor Emerson, olha, o teu Deus, ó Valdo, o teu Deus, ó Marili, o teu Deus, ó Paulo, o teu Deus, ó Leandro, olha que lindo isso, o teu Deus, ó Sema, o Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Igreja Batista de Vila Joque, Ele reina de geração em geração, aleluia! Aleluia, louvai o nome do Senhor, o nosso Deus. Então, meu irmão, louve ao Senhor em todo tempo, em toda hora, com todas as tuas forças. É um Deus maravilhoso em que quer que nós venhamos a confiar nele. Por isso que Jesus, lá no Sermão da Montanha, ele diz assim, olha, não ande ansioso por coisa alguma, por vossa vida, ou que comer, beber e vestir com o vosso corpo, pois o vosso Pai conhece todas as nossas necessidades. Então, meu irmão, louve ao Senhor. Louve, simplesmente louve a Deus, esse Deus que merece toda a nossa adoração. Exalte o seu Deus. Se você não tem tido essa prática, começa a partir de hoje, louvando a Deus, colocando em primeiro lugar nas suas decisões esse Deus maravilhoso. Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor nessa noite, meu irmão. O tempo já se passou aqui, mas eu queria tanto ficar mais um pouquinho com vocês, dizendo a vocês, olha, muitas vezes, irmãos, nós temos passado momentos difíceis nessa vida, porque de fato, nós não conhecemos a Deus. Porque eu falei para a Cris, a minha esposa, ontem, eu falei assim, gente, esses homens que escreveram a palavra de Deus, escreveram os livros, escreveram os evangelhos,
Apóstolo Paulo, João, Mateus, Davi, outros que escreveram também o Salmo. Esse autor aqui do Salmo 146, eu de fato não sei quem é, talvez seja um autor desconhecido, mas que homens que viveram essa profundidade de entender que a felicidade ela está no Senhor. A felicidade ela está em confiar nesse Deus. Não é fácil confiar no Senhor, é verdade. Nesse tempo a gente quer muitas vezes fazer com as nossas forças, a gente muitas vezes é direcionado para aquilo que a gente está vendo, mas fé não é isso. Precisamos aprender a cada dia, isso é um exercício, irmão, a orar, a ler a palavra, a pedir ao Senhor, Senhor, ensina-me a confiar em Ti, sabe, a pedir o auxílio do Senhor para tudo, ainda que seja para um trabalho, ainda que seja para consertar alguma coisa, para trocar aquelas borrachinhas de torneira, sabe? Ore ao Senhor para isso, sabe? E isso é adoração. Viver adorando o Senhor é viver obedecendo a palavra dEle. Porque não adianta, irmãos, eu dar glória a Deus, não adianta eu dizer aleluia, mas um aleluia vazio. Você hoje ficou sabendo, se já não sabia, ficou sabendo hoje que aleluia significa louvai ao Senhor através da sua vida, através do seu coração, através de toda a sua força, do seu entendimento. Louve ao Senhor, pratique isso todos os dias da sua vida. E é isso que eu queria trazer nessa noite com você, para vocês. Eu espero que o Senhor tenha falado profundamente ao seu coração. Eu quero encerrar aqui essa mensagem, mas convocando a igreja a louvar ao Senhor. Louvem ao Senhor, a sua alma, o seu coração, com o seu entendimento. Amém? Vamos orar, irmãos? Essa oração, irmãos, eu queria pensar junto com vocês. Existem pessoas, irmãos, talvez você, como eu falei na mensagem, que têm sido oprimidas, talvez você conheça, talvez não seja você, mas talvez você conheça alguém que tem vivido tempos de opressão, que tem vivido aprisionadas, que tem vivido o vale de ossos secos, irmãos. Nós vamos orar agora, crendo num Deus que é todo-poderoso, crendo nessa palavra, que é o Deus que faz justiça aos oprimidos, que é um Deus que liberta aqueles que estão encarcerados, que é o Deus do órfão, que é o Deus da viúva, que é o Deus do peregrino, que é o Deus que levanta aqueles que estão abatidos, que é o Deus que cura os enfermos, que é o Deus que tem todo o poder para tocar nos rins, tocar no coração, tocar nessa dor de cabeça que não passa. É um Deus que vai fazer com que você consiga ter uma noite tranquila de sono, porque você tem ficado tribulado, tem vivido tempos de deserto, de tribulação, de luta espiritual. Eu quero que você coloque o seu coração diante de Deus. Se você é uma pessoa que tem vivido dias de tribulação, dias de opressão, dias sem vontades, até mesmo de tomar banho, de arrumar uma casa, de colocar uma roupa limpa, eu quero orar pela tua vida e quero convocar a igreja a orar pela tua vida. Se você é alguém que está bem, então ore por alguém. Ore pela igreja, ore por essas pessoas, que elas não querem ficar assim, mas elas estão assim. São coisas que a gente não sabe explicar. Às vezes a gente dorme bem, feliz e acorda angustiado, inquieto, triste na alma. Essas coisas acontecem, Jesus disse que essas coisas aconteceriam. Mas nós temos esse Deus poderoso, irmãos, que através dessas orações de luta, de se colocar na brecha pelo irmão, também isso é adoração, também isso é resultado de adoração. Vamos orar, crendo que o nosso Deus é o Criador dos céus e da terra, crendo que o Senhor é o meu Deus, é o seu Deus, é o nosso Deus, e Ele tem todo o poder para fazer o que Ele quiser nesta noite, como for. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero, em nome de Jesus, ó Pai, juntamente, Deus, com a Tua igreja, Pai, nós queremos, Pai, nesta noite, no nome poderoso de Jesus, clamar e pedir ao Senhor, Papaizinho,
Senhor, vai de encontro, Deus, em nome de Jesus, a todos aqueles que nesta hora, Pai, têm vivido momentos de opressão, Senhor. Deus, nós oramos como igreja no nome de Jesus, Pai, como o Senhor nos ensinou nos evangelhos que existia, Pai, em nome de Jesus, pessoas, Pai, sabe, Deus, enfermas, Deus. Existia o paralítico, existia o cego, existia até mesmo aquela mulher que perdeu o filho, Deus, e a Tua palavra nos ensina que o Senhor foi lá e curou, o Senhor foi lá e ressuscitou, Deus, que assim seja nesta noite no nome poderoso de Jesus, Pai. Visita, Senhor, todos os enfermos, Pai, da nossa igreja, da Tua igreja, Deus, em nome de Jesus, Pai. Senhor, vai curando, vai tocando, Senhor, nos membros, nos órgãos, Pai, vai esquadrinhando, Deus, os corpos, Pai, no nome de Jesus, Pai, e vai fazendo o Teu milagre para que o Teu nome seja exaltado e glorificado, Senhor. Deus, nós te pedimos a cura do Senhor, tomando posse da Tua palavra, Senhor. Cura, Deus, o enfermo. Cura, Senhor, aquela pessoa nesta hora, no nome de Jesus, que está com qualquer tipo de dor, seja ela qual for, Pai. Deus, que toda dor venha cessar agora, em nome de Jesus, Pai. Que toda enfermidade venha sair agora, em nome de Jesus, se assim for do Teu querer, Pai. Enfermidades que não vêm do Senhor, ó Deus, que o Senhor não tem nenhum propósito, Deus, que venha sair agora, em nome de Jesus, e que essa pessoa venha ser curada agora, para a glória do Teu santo e poderoso nome, Senhor. Seja a cura física, seja a cura espiritual, seja o que for, ó Pai. Age, Deus, derrama da Tua glória, do Teu poder, invade as casas, Senhor. Vai levantando nesta hora, Pai, aquele que está abatido, Deus. Aquele, Deus, que tem vivido tempos de tristeza profunda da alma, Senhor. Tempo de desânimo, Deus. Eu oro pedindo ao Senhor, Deus, porque o Senhor é especialista, Deus, em transformar toda tristeza em alegria, todo choro em riso, Deus, que assim seja em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, Senhor, as pessoas não podem fazer nada, mas o Senhor pode, é por isso que nós oramos ao Senhor, Deus. Pai, levanta o abatido, Deus, traz alegria nesta casa em nome de Jesus, papai. Senhor, traz o perdão, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Por favor, derrama, Senhor, do Teu amor sobre esse casamento, Deus. Senhor, eu quero pedir restituição, Deus, sobre esse casamento, Deus, que está, sabe, Deus, por um fio, Senhor, pessoas que estão pensando em se separar. Espírito Santo, entra com provisão, Pai, nesta hora, no nome de Jesus, Pai. Senhor, sara essa família, sara esta casa, Deus, em nome de Jesus, sara esse casamento, Deus. Senhor, nós oramos por isso, Deus, nós oramos pedindo ao Senhor, em nome de Jesus, Pai, todos aqueles que têm se sentido presos por Satanás, Deus, Pai, nós queremos repreender em nome de Jesus, que as cadeias venham ser quebradas, que os grilhões venham ser destruídos, ó Pai, que Satanás venha largar essa vida agora no nome de Jesus, Pai, que as pessoas venham se sentir nesta hora libertos, Pai, livres, Deus, em nome de Jesus, Pai, e aqueles ainda que não conhecem o Senhor, mas que estão vendo esta mensagem, aqueles que ainda não entregaram a sua vida a Jesus Cristo, Pai, eu oro por salvação. Traz salvação nesta casa, Deus. Traz salvação nesta vida. Espírito Santo, convence, Deus, as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, Deus, em nome de Jesus. E que você, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, que você possa entregar nesta noite. Que você possa entregar nesta noite, porque o Espírito Santo está falando com você, em nome de Jesus. Que você possa entregar o seu coração e decidir, olha, eu quero aceitar Jesus. Olha, eu me arrependo dos meus pecados. Olha, eu quero viver para a glória de Deus. Eu quero provar desse Deus maravilhoso. Que você possa entregar a sua vida a Jesus. Que você possa entrar em contato com alguém que você conhece, que está frequentando uma igreja, e olha, eu aceitei Jesus e eu quero estar junto com vocês como igreja. Senhor, faz isso, traz salvação em nome de Jesus, Pai. Nós oramos por salvação nessa noite, Deus. Nós oramos, Pai, no nome de Jesus, ó Pai, para que o Senhor nos ensine a Te adorar, Pai. Nos ensine a adorar o Senhor, Pai. Senhor, que o Senhor possa ser o nosso auxílio, que o Senhor possa ser a nossa única esperança no nome de Jesus, Pai. Porque, Senhor, como o salmista diz, no Senhor não é qualquer Deus. O Senhor é o Criador dos céus e da terra e tudo que nela é, tudo que nela há. E a palavra do salmista diz que o Senhor é o nosso Deus. É o nosso Deus. E nós queremos render graças ao Senhor nesta noite, Deus. Pai, visita o necessitado, Deus, em nome de Jesus, Pai. Para a glória do Teu nome é que nós oramos e Te agradecemos, Pai. Amém. Amém, queridos. Boa noite a todos, graça e paz. Eu espero que essa palavra tenha falado profundamente ao seu coração. Amém?
Deus abençoe a todos.